Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos no livro de Efésios, a carta que Paulo escreve aos Efésios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, e um pedaço do capítulo 5º no vídeo passado, quando falamos dos padrões pessoais. E agora nós vamos ver o final do capítulo 5 e o comecinho do último capítulo, o capítulo 6, onde Paulo fala sobre os relacionamentos. Então vamos lá. Nesta parte, penúltima parte do livro dos Efésios, Paulo tem uma mensagem especial para os maridos e as suas esposas, para os filhos e os seus pais, para os servos e os senhores. Então vamos ver o que Paulo tem a nos dizer nestas 3 situações diferentes. Em relação aos maridos e às esposas, Paulo não está falando sobre os direitos que eles têm. Não, Paulo não está dizendo, esposa, você tem o direito disso, daquilo, etc. Ah, marido, você tem o direito disso. Não. Paulo faz aqui uma das comparações mais profundas que se poderia fazer em relação ao casamento. Coisa que Jesus já tinha feito antes. Paulo coloca aqui marido e esposa em comparação com Jesus e a sua igreja. Então ninguém está falando de direito, nós estamos falando de deveres. Deveres? Sim, deveres. Em relação às esposas, Paulo diz que elas deveriam ter submissão à autoridade constituída do marido. Muito bem. O casamento é uma relação entre o esposo e a esposa. E aqui Paulo está dizendo que Deus constitui o marido como autoridade dentro do casamento. Porque é preciso ter uma autoridade na visão de Paulo. É preciso que alguém assuma algumas responsabilidades. Lembrem-se que quando nós estamos falando aqui desta parte, ninguém está falando de direito, nós estamos falando de deveres. Então é necessário que alguém assuma responsabilidades, alguém assuma alguns deveres. E Deus diz que quem vai assumir esses deveres é o esposo. E a esposa deverá se submeter a estas responsabilidades. E ele fala em submissão. Hoje, na nossa sociedade, do nosso dia a dia, talvez a palavra submissão ela tenha mudado um pouco, e aí a gente fica assim um pouco perplexo com o sentido que ele está dando aqui para a submissão. Lembrem-se que Paulo usava muita comparação com o que ele estava vendo. E ele estava preso, e preso a soldados. Ele estava amarrado com soldados. Toda vez que ele foi preso, eles prendiam e tinha soldados ali com ele. Então, quando Paulo está explicando isso para nós, ele fala em submissão. Submissão é uma palavra utilizada no exército. Toda vez que você tem um batalhão, toda vez que você tem um grupo de soldados, o primeiro soldado que vai à frente, o que tem a responsabilidade, ele tem autoridade. Tudo que ele fizer, e ele vai fazer primeiro, o segundo soldado deverá repetir. Então, se o primeiro soldado fez, o segundo soldado fará. E isso eles chamavam de submissão. Então, quando Paulo diz
que as esposas devem ser submissas à autoridade constituída do marido, ele está dizendo que elas devem fazer aquilo que o primeiro está fazendo, porque o primeiro tem a missão, o primeiro tem a responsabilidade, o primeiro é que tem que fazer. Isso é que Paulo está dizendo. É que hoje a palavra submissão ela soa um pouco diferente para nós. Queridos, ninguém está dizendo que a mulher não tem igualdade espiritual. Ninguém está falando isso. Muito pelo contrário. A esposa tem dignidade espiritual. Ela tem igualdade espiritual. E, portanto, ela deve ser tratada com dignidade. Ninguém pode maltratar a mulher, a esposa. É isso que nós estamos discutindo aqui, porque Paulo está explicando isso para nós. Até porque, quando Paulo fala da esposa, ele está fazendo uma comparação. A esposa é a igreja. E a igreja tem que ser imaculada e santificada. Quem vai à frente da igreja? Jesus. Por quê? Porque a esposa é a igreja, mas o esposo é Jesus. Então, a igreja ela tem que seguir submissa à autoridade, à responsabilidade do esposo, de Jesus. O esposo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Este amor não é o amor, eu te amo, eu te amo. Não. Como Jesus amou a igreja? De que jeito ele provou, ele demonstrou amor à igreja? Se sacrificando por ela, morrendo por ela. Este é o amor que se exige do esposo. É por isso que ele vai à frente. Por isso que lhe foi dada autoridade. Porque dele se está exigindo um amor de sacrifício. E o que é esse amor de sacrifício? O que é este amor que se exige do esposo em relação à sua esposa? Uma provisão. Uma provisão material? Sim, uma provisão material. A despeito de que hoje tanto homens quanto mulheres trabalham, mas naquela época não era assim. Então, naquela época, era o marido que trazia as coisas para dentro de casa. Mas mesmo assim, é ele que tem a responsabilidade hoje. Ele tem a responsabilidade. Então, nós temos uma provisão material. Mas não é só material, ela é espiritual também. Então é o marido que tem uma responsabilidade de segurança, de proteção, de bem-estar, de honra, de lealdade, de fidelidade. Uma provisão espiritual, uma provisão material. Porque ele é o cabeça. Ele tem responsabilidade. Como Jesus tem responsabilidade para com a sua igreja. Como Jesus é o cabeça da igreja, assim o esposo é o cabeça do lar, o cabeça do casamento. Depois de falar da esposa e do esposo, Paulo passa a falar dos filhos e dos pais. Lembrem-se que toda essa relação ela se desenvolve dentro da família. Paulo está falando da família. Porque ele falou da esposa, do esposo e agora está falando dos filhos. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Amados, se vocês lembrarem, lá no Decálogo está escrito que os filhos devem honrar pai e mãe. Então, quando se fala em pais, estamos falando de pai e mãe. E eles devem honrar pai e mãe. E aqui nós temos uma promessa. E Paulo lembra disso. Honra teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Se você cumpre isso, você terá uma promessa realizada na sua vida. Então, a obediência e a honra de pai e de mãe. Nós já tivemos oportunidade de ver
quando estudamos alguns outros livros, que existiam punições muito severas para aqueles filhos que não eram obedientes, que eram rebeldes, para aqueles filhos que não honravam o pai e a mãe. Então é isso aqui que Paulo está dizendo. Obedeça, honre teu pai e tua mãe. Tá, mas e não tem dever aqui? Querido, nós estamos falando de deveres, eu comecei a dizer isso. Paulo não está falando de direitos, Paulo está falando de deveres. O dever de um filho é obedecer e honrar pai e mãe. E o dever de um pai é não provocar a ira, não provocar no filho qualquer comportamento que possa fazer com que ele fique rebelde ou que não honre pai e mãe. Não provoque a ira. Ou seja, porque naquela época se admitia que os pais poderiam fazer qualquer coisa com os filhos. Qualquer coisa. Não era como hoje, que a gente tem alguns limites, né? Então, naquela época, era necessário tratar com disciplina. Tratar com disciplina, meu querido, não quer dizer bater na criança. Quer dizer ensinar, quer dizer educar. Na última hipótese, se mais nada der certo, um corretivo, num sentido físico, eles, naquela sociedade, admitiam. Então, os pais deveriam disciplinar, educar, instruir, sem abuso de autoridade, sem provocação. Aquele pai que fica o tempo todo buzinando no ouvido do filho, né? Sem provocação, sem abusar daquela autoridade que foi dada por Deus. E a disciplina aqui, para a gente lembrar, ensinar e educar, no sentido de dar correção, no sentido de ensinar o caminho correto. A palavra de Deus diz, né, que se nós educarmos a criança, se nós ensinarmos a criança, mesmo depois de velho, ele não vai esquecer do caminho correto. Tá? Então, isto é uma palavra de sabedoria e era isto que se exigia dos pais. E, finalmente, também tendo uma relação com família, porque a família não era só pai, mãe, filhos. Às vezes, nós tínhamos os chamados servos que moravam juntos. Então, aqui, ele também estende as suas orientações para aqueles que eram chamados servos. Servos, tanto no sentido de escravos, porque naquela época existiam escravos, e não com esse sentido que nós temos hoje, mas existiam os escravos, existiam servos que eram empregados, existiam servos que eram trabalhadores. Então, todos esses sentidos estão englobados aqui quando Paulo fala de servo. Um servo é aquele que trabalha, é aquele que é empregado, ou aquele que é um escravo. Tanto faz. O tratamento tem que ser o mesmo. Qual é esse tratamento? De novo, ninguém está falando de direito. Todo mundo está falando aqui, na carta de Paulo aos Efésios, está falando de deveres. Os servos devem trabalhar com obediência, devem fazer as coisas como se fosse para Jesus. Ou seja, eu não estou fazendo para terminar e só porque o chefe pediu. Não. Paulo diz que isso qualquer um faz. Quem tem uma nova vida não age assim. Quem tem uma nova vida vai agir como se aquele trabalho estivesse sendo feito para Jesus, com boa vontade, com sinceridade no coração, com honestidade de propósito, mesmo que o chefe não esteja olhando. Eu vou fazer de qualquer jeito porque o chefe não está aqui mesmo. Não, você não está sendo um servo do Senhor. Você não está sendo um crente. Você não está sendo um salvo. Não.
Você tem que fazer, mesmo que o chefe não esteja olhando. E você tem que fazer o teu melhor. Porque isto é o que se pede para quando se faz para Deus, quando se faz para Jesus. Estou fazendo o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para Jesus. Eu sei que não é para Jesus, eu sei que é para o patrão, eu sei que é para o Senhor, mas eu vou fazer como se fosse para Jesus, porque Ele está olhando. Ele está olhando o meu coração e eu estou agindo de forma diferente. Eu estou dando o meu testemunho de uma pessoa salva, crente, que tem como modelo o Senhor Jesus. E o Senhor tem obrigação? Claro que tem. Ele tem também um dever. O dever de não ameaçar, o dever de não tratar mal, o dever de não tratar de forma indigna, mas o de tratar com respeito. Por quê? Porque o Senhor, os patrões, também são servos de Deus. E eles vão ter que prestar contas para Deus do que eles estão fazendo para os seus servos. Porque ambos são servos. Aqui na terra, ele é patrão, ele é senhor, mas ele tem um Deus lá no céu para quem ele tem que prestar conta. E é por isso que ele tem que agir como um senhor servo de Deus, dignificando o seu trabalhador, tratando com honra e com respeito o seu trabalhador. Porque, como Paulo diz, o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Meu querido, não interessa se você é servo, escravo, trabalhador, empregado ou patrão ou senhor, não interessa. Para Deus, você é um filho. Para Deus, você é um servo amado. Você é um amigo que está agora na família de Deus e que vai participar do reino de Deus. Amém, querido? Bons estudos.